Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Cerossauro e hoje a gente vai falar quem foram os 7 melhores brasileiros da história do Borussia Dortmund. Conhecido pelos seus belos mosaicos e o barulho ensurdecedor que a torcida faz durante os 90 minutos, o Borussia Dortmund é um time que foi fundado em 1908 por um grupo de 18 jovens na cidade de Dortmund. Na década de 20, quase foi a falência. O Borussia Dortmund fez muitas contratações naquela época e não esperava a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Mas contando com a ajuda de um torcedor muito fanático e rico, é claro, teve suas dívidas quitadas e pôde se levantar. E nas décadas seguintes, o time reagiu muito e se tornou um dos maiores clubes alemães. O Dortmund possui 8 vezes o título da Bundesliga, uma Champions League, um Mundial de Clubes e 4 Copas da Alemanha. Com relação a jogadores brasileiros, o Dortmund teve 12 em toda a sua história. Então vamos conhecer quem foram os 7 melhores dentre esses 12. O sétimo colocado é o Evanilson. Cria da base do América Mineiro, Evanilson sempre mostrou muita velocidade, boa marcação e também era um lateral que apoiava com muita eficiência. Após boas temporadas no Coelho, transferiu-se para o Cruzeiro e chegou até a seleção brasileira. Disputou a Copa América de 1999, sagrando-se campeão, e em seguida foi vendido para o Dortmund. Jogando na Alemanha, Evanilson teve 6 ótimas temporadas no Borussia, conquistando a Bundesliga da temporada 01-02. O lateral, que sempre demonstrou muita raça e dedicação em campo, foi ídolo da torcida durante o período em que jogou no Dortmund. No ano de 2003, Evanilson teve uma lesão bem séria no joelho e não conseguiu mais repetir as mesmas atuações do passado, sendo negociado então com o Atlético Mineiro. Eu acredito até que ele merecia uma chance naquela seleção de 2002, pelo menos como reserva do Cafu. Mas o Felipão gostava muito do Belletti. Atualmente, o ex-lateral dá aulas de futevôlei e de vez em quando é chamado aí pelo Dortmund para jogar o jogo das lendas. O sexto é o Tinga. Muito conhecido pelas grandes passagens por Inter e Grêmio, o Tinga atuou por 3 temporadas e meia no Dortmund e deixou muitas saudades. Diferente do Evanilson, que jogou numa época de vacas gordas do time, o Tinga atuou num momento bem crítico do Borussia Dortmund, que estava em crise financeira e também até certas vezes brigou para não cair no campeonato alemão. Apesar de não conquistar nenhum título, a sua bravura e dedicação ao clube foi muito gratificada, tanto é que Tinga recebeu uma homenagem linda quando se despediu do clube. O volante brasileiro atuou em 113 partidas e marcou 12 gols em toda a sua passagem em Dortmund. O quinto colocado, Everton, atacante de muita velocidade e criação, destacou-se no final dos anos 90 pelo Corinthians. Apesar da grande concorrência que tinha naquele time do Timão, Everton atuou com muita regularidade e atraiu aí propostas de vários times da Europa. Acertou sua transferência ao Borussia Dortmund na temporada 2001-2002, tendo apenas 19 anos de idade. Everton editou um trio de sucesso no ataque do Borussia Dortmund, juntamente com o Amoroso e o gigante Kohler. Em sua primeira temporada, Everton já havia começado muito bem, com boas atuações em campo, mas o melhor ficou para o final, já que ele marcou o gol do título da Bundesliga daquele ano. Ainda em Dortmund, Everton teve mais 3 temporadas de regularidade, bom futebol e boa quantidade de gols marcados. Em 2005, trocou o Borussia Dortmund pelo Zaragoza, mas continuou muito bem no time espanhol. Fechou seu ciclo em Dortmund com 154 atuações e 54 gols marcados. O quarto colocado é o Felipe Santana, zagueiro de muita força física, velocidade e que tinha um excelente tempo de bola aérea. Iniciou sua jornada futebolística no Figueirense e atuou aí no clube catarinense de 2004 até 2008. Felipe foi vendido ao Borussia por cerca de 2,5 milhões e chegou para ser reserva imediato de Subotic e Hummels, que faziam uma grande dupla. Contudo, Felipe mostrou toda a sua qualidade e rapidamente se tornou titular ao lado de Hummels. Conquistou 2 títulos da Bundesliga, uma Copa da Alemanha e ainda foi vice-campeão da Champions League na temporada 12-13, aquela que o Borussia enfrentou o Bayern na final e Robben brilhou. Naquela mesma Champions League, Felipe marcou um dos gols mais importantes aí da história do Borussia Dortmund e emocionantes daquela temporada, já que foi um gol marcado aos 47 minutos do segundo tempo contra o Málaga nas quartas de finais da UEFA Champions League, e que levou o time alemão para a semifinal. Felipe trocou o Dortmund pelo Schalke e depois não conseguiu mais ter o mesmo nível de atuações, já que as lesões o perseguiram durante o restante de sua carreira. O terceiro é Júlio César, o primeiro brasileiro a jogar pelo Borussia Dortmund. Júlio foi um dos melhores zagueiros aí de sua geração. O problema é que ele chegava pesado mesmo e às vezes exagerava aí na dose das divididas, tomando muitos cartões. Chegou a Dortmund em 1994 após ter passado pela Juventus. O Dortmund estava há 30 anos sem conquistar a Bundesliga, e já na primeira temporada de Júlio César no time do Dortmund, o clube tratou de encerrar esse jejum.
Individualmente ainda conquistou o prêmio de melhor zagueiro da competição naquela temporada. Com muita segurança e experiência, ele contribuiu demais para aquele time que mesclava juventude com também jogadores experientes. E o time ainda alcançou marcas maiores. Além de conquistar a Bundesliga do próximo ano, também conquistou a Liga dos Campeões. Na temporada seguinte, Júlio perdeu espaço e foi emprestado para o Botafogo. Foram 110 partidas pelo Borussia com 9 gols marcados. O segundo colocado é o Amoroso. Quando o atacante chegou ao Borussia, já estava com muita experiência. Tanto é que já havia sido artilheiro do Brasileirão e também do Campeonato Italiano. O Borussia contratou o Amoroso por cerca de 26 milhões de euros, o que era um recorde na época de transferência da história do Borussia Dortmund. Uma mudança de liga muitas vezes tem um impacto na carreira do atleta, que demora um tempo a se acostumar. No caso de Amoroso foi diferente, ele chegou a jogar ainda melhor logo na sua primeira temporada na Alemanha. Fato é que Amoroso foi o melhor jogador do campeonato, foi também artilheiro e campeão da Bundesliga. Ainda nessa mesma temporada, o Borussia chegou na final da Copa da UEFA, mas acabou perdendo para o Feyenoord de Van Hooijdonk. Amoroso teve mais uma ótima temporada pelo Dortmund, mas depois sofreu com lesões e acabou trocando o time alemão pelo Málaga no ano de 2004. Apesar de fazer apenas 89 partidas pelo clube, Amoroso fez em 2 temporadas o que qualquer outro jogador precisaria de 4 ou 5 temporadas para conseguir, sendo idolatrado pelos torcedores, principalmente pelo desempenho que teve na temporada 2001-2002. Anotou 42 gols em 89 partidas com o Dortmund. E o primeiro colocado é o Dedé, jogador estrangeiro com mais jogos na história do clube, totalizando 398 atuações. Dedé era um lateral realmente completo, sabia defender muito bem, atacar muito bem, era veloz, também criativo e ainda era um líder. Natural de Belo Horizonte, começou sua carreira no Atlético Mineiro, onde teve um grande destaque no ano de 97, despertando o interesse do Borussia. Assinou com o clube do norte da Alemanha na temporada 98-99 e precisou de pouquíssimos jogos para já conseguir a titularidade. O lateral conquistou 4 títulos com o Dortmund, sendo 2 vezes a Bundesliga, uma Copa da Alemanha e uma Supercopa da Alemanha. Para se ter ideia do quanto o brasileiro é idolatrado pela torcida, no seu aniversário de 33 anos, cerca de 3.000 pessoas fizeram uma festa para ele no centro da cidade. E em 2015, houve um jogo de despedida que contou com 81.000 torcedores. Apesar de ter muita concorrência na época na lateral esquerda da seleção brasileira, eu acredito que Dedé poderia ter mais oportunidades, pelo menos para ser reserva de Roberto Carlos, principalmente por fazer ótimas temporadas tanto na época da Copa de 2002 quanto de 2006, mas os treinadores da época preferiram outros jogadores. O Dedé teve apenas uma convocação para a seleção brasileira e foi justamente quando a Alemanha cogitava naturalizar o atleta. Dedé chegou a recusar propostas de Bayern e Barcelona para continuar no Borussia. Após 13 anos no clube, a idade já estava pesando, teve muitas lesões e também teve uma concorrência jovem muito forte, que foi o Schmelzer. Ele acabou perdendo espaço e se transferiu para o futebol turco, onde ficou até o final de sua carreira. E então, amigos, concordam com essa lista? Não esqueçam de curtir o vídeo e também se inscrever para receber notificações de vídeos como esse. Agradeço a atenção e um abraço.